Bom dia a todos e todas. Eu estou aqui com o Belmirão, em Belgrado, capital da República da Sérvia. Um país sensacional. Acho que o que eu mais gostei até agora. Esse é o 11º país visitado. Eu tenho sido muito bem tratado. As pessoas são muito gentis aqui. É impressionante a gentileza das pessoas da Sérvia. Eu estou agora na área que é chamada de Novi Belgrado, Nova Belgrado, que é a antiga área, é uma área que foi construída no período comunista, do pós-guerra. A Iugoslávia, ela foi criada em 1929, mas como uma monarquia. No final de 1945, início de 46, a monarquia foi abolida na Constituição, que foi escrita no pós-guerra. E então ela se tornou uma república federativa comunista. Na época, o país era bem maior do que é atualmente, né? Porque era a Iugoslávia, né? Primeiro que a Iugoslávia não existe mais. Ela se chamava Iugoslávia e ela era formada pela República da Sérvia, onde eu estou, mas Bósnia, Croácia e Eslovênia, atuais Macedônia do Norte, Kosovo, Montenegro. Então era um país bem maior que o atual, mais ou menos com a mesma extensão territorial da atual Alemanha. E essa foi uma área nova, que acabou sendo construída. Deixa eu andar aqui, vindo uma senhora, não quero atrapalhar o caminho dela. É uma área, então, que foi construída no período comunista. Bom, por que eu tô aqui? Porque ela tem uma arquitetura única, muito simples, feia, né? Não é bonito. Que é conhecida como brutalismo, construções brutas mesmo, funcionais. As repúblicas que se tornaram comunistas ou socialistas se caracterizaram muito por esse tipo de construção. Você fala, e qual foi o objetivo? Eles não tinham preocupações estéticas? O realismo, esse brutalismo, na verdade, ele foi criado, constituído depois da Segunda Guerra Mundial e ser barato. Então o objetivo era reconstruir aquelas nações que foram arrasadas pela guerra. Literalmente, construir residências para as pessoas que estavam sem teto, por conta da grande destruição que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. O brutalismo não foi criado aqui na Iugoslávia, pelo que eu entendi, ele foi criado simultaneamente em várias partes do mundo. Eu não sou da área de arquitetura, né? Então eu fiz uma pesquisa sobre o assunto, mas pelo que eu entendi, ele foi criado em várias partes do mundo mais ou menos simultaneamente. Então esses prédios, eles são de concreto aparente, né? Eles não têm uma cobertura em cima do concreto, por exemplo, massa corrida ou azulejo ou qualquer outra coisa. Muitas vezes os dutos aparecem. São construções muito simples, janelas pequenas, quase sempre muito parecidas umas com as outras. E o objetivo principal era economizar recursos, construir tudo isso muito rapidamente, porque além da destruição de residências, após a Segunda Guerra, houve um baby boom em praticamente toda a Europa. Ou seja, muita gente, né, se aproveitando do final da guerra, se casou. Casados que foram separados durante a guerra tiveram mais filhos, houve um baby boom no período posterior à Segunda Guerra. Então eu estou na área que foi construída logo depois da Segunda Guerra Mundial. Essa área aqui foi construída nos anos 1950, 1960, 70, quando a Iugoslávia era comunista. É claro, são residências decentes, né? São bons apartamentos que foram feitos para a classe média iugoslava. Mas eles têm esse tipo de arquitetura, de construção, que está longe de ser bonito. Os próprios iugoslavos criticavam, né? Dizendo que era um tipo de construção feia, fria. Olha, isso é um prédio brutalista. O próprio nome já diz tudo, né? Brutalista. Ali para frente, vocês estão vendo aquela pequena elevação, são diques de contenção do rio Sava, que costuma inundar na época das chuvas e causar um estrago aqui. Então toda a área aqui desse lado você não vê o rio Sava, porque é uma área mais baixa. Então, essa é a antiga área que foi construída no pós-guerra em 46. Dá uma olhada nos prédios. São prédios altos, todos iguais praticamente. É um modelão que eles usaram. Mas lembrando, isso também foi uma característica da França, da Inglaterra, da Holanda, no pós-guerra, em que os governos estavam muito preocupados em garantir um mínimo de bem-estar para as pessoas.
nessa tentativa de reconstrução que a Segunda Guerra Mundial arrasou com toda a Europa. Mais um pouquinho, né, dos prédios brutalistas, um do lado do outro, tal, né? Então, até nisso, eles são estranhos. Opa, bicicleta com trailer, sempre uma preocupação passar por esses locais estreitos. E no meio deles, eu vou mostrar daqui a pouco, tem sempre uma praça, que já me disseram que não é muito bem cuidada, que normalmente não são muito bem cuidadas. As praças que existem no meio desses quarteirões imensos. Esses prédios hoje são habitados pela classe trabalhadora sérvia. São apartamentos sem luxo. Dessa região aqui que se chama de Novi Belgrado. Nova Belgrado. Essa aqui era também uma região industrial. Só que não sobraram indústrias depois do colapso da Iugoslávia e do colapso do socialismo. O governo não apoiou, não investiu para modernizar essas indústrias, elas acabaram fechando frente à concorrência tanto interna quanto externa, no período posterior à dissolução da União Soviética e à queda do socialismo. Ó, esses já são prédios um pouquinho diferentes, mas também com essa arquitetura bem simples. Esses desse lado aqui. Também prédios da classe trabalhadora, mas eu já não sei se eles se encaixam no conceito brutalista. Só perguntar para um arquiteto. Eu vou entrar agora numa praça para vocês verem, nas praças centrais. Lembrando que a Sérvia não é um país rico. Ela tem uma renda per capita semelhante à brasileira. Aqui. Tem uma quadrinha de esportes aqui no meio, tem uma pracinha até que não é mal cuidado. Eu tô nessa praça então, né, desse quarteirão que eu expliquei, quarteirão da arquitetura brutalista. Vocês vão ver agora a alegria do Belmiro quando eu solto. Toda a região assim mais fechada que eu encontro, eu solto o Belmiro para que ele possa correr, porque ele é um border collie, afinal. Olha o Belmiro. Belmiro! Ele sai já cheirando, marcando árvores com seu xixi poderoso. O cheiro do Belmiro já está em 11 países, gente. Xixi internacional. Belmiro! Olha lá, marcando. O Belmiro é um cachorro que fazer xixi para ele não tem muito sentido de se aliviar. Sabe? Fazer xixi para ele significa se aliviar e marcar postes, e marcar árvores. Então ele faz só um pouquinho em cada árvore, em cada poste. Para marcar o máximo de postes, árvores, às vezes até bancos de praça, eu fico super constrangido. Às vezes vasos de restaurantes, fico super constrangido quando o vaso está na rua. Já tomei bronca, inclusive. Porque ele marcou um vaso na Bélgica. Saindo da Bélgica, ele marcou um vaso no restaurante e o cara que estava perto saiu me dando bronca. Não entendi nada do que ele falou, pelo menos isso. Pedi desculpas e a vida seguiu. Belmiro! Então essa é um tipo de uma praça que existe no meio de todos esses quarteirões residenciais. Ou seja, Novi Sad foi planejada pelo governo. Né? Ó, os brutalistas na parte de trás. Os edifícios brutalistas. Tanto aqui quanto lá. É uma arquitetura funcional, ou seja, é feita para dar mínimo de conforto para as pessoas e permitir que elas tenham onde morar. E é muito barata, justamente, né, por não ter cobertura,
por ter partes aparentes, às vezes até dutos, aquecimento central, etc. Não há muita preocupação estética, ou quase nenhuma, né? Esse primeiro mapa mostra como era a Iugoslávia. Então, você vai encontrar a Iugoslávia aí no mapa do lado direito da Itália, separado por um pequeno braço do mar Mediterrâneo, que é conhecido como Mar Adriático, perto da Hungria, da Bulgária. Essa era a Iugoslávia. Esse segundo mapa, no entanto, mostra parte dos problemas que levaram à dissolução da Iugoslávia. É um mapa étnico. Mas o que seria etnia? A etnia seria um grupo de pessoas em que uma coesão é criada por conta de similaridades culturais. Então, por exemplo, tendo uma etnia, a linguagem é fundamental, todos têm a mesma língua, mesmos hábitos de vestimenta, muitas vezes culinários, mesma moral. Entenda a moral, falando de maneira simplificada, como a ideia de bem e mal, que pode ou não fazer. E, às vezes, a etnia tem, inclusive, traços físicos, as pessoas dentro de uma etnia têm traços físicos parecidos. Às vezes não. A Iugoslávia era uma bagunça étnica. Ela era formada por 6 países: a Eslovênia, Croácia, Bósnia, Montenegro, Macedônia do Norte e a própria Sérvia. E quando Tito morreu em 80 e depois, quando a Iugoslávia entrou em crise econômica, anos 1990 já, depois do desfacelamento da União Soviética, crise econômica forte, a verdade é que a relação entre a Iugoslávia e o Ocidente perdeu força. A Iugoslávia entrou numa forte crise econômica e aí, obviamente, surgiram os nacionalismos oportunistas. Normalmente é assim que acontece. Então, da mesma forma que na própria União Soviética, os nacionalismos levaram às independências. É uma guerra terrível de independência. Então a Sérvia perdeu praticamente 2/3 do território. Eslovênia, Croácia, Bósnia, todos eles foram se tornando independentes e ela perdeu inclusive Kosovo. Kosovo ainda carece de reconhecimento por uma série de países, mas na prática está independente. E isso então foi o que aconteceu com a antiga Iugoslávia. A Sérvia hoje é um país assim, né, que não é nem uma sombra do poder geopolítico que a antiga Iugoslávia tinha. A Sérvia não tem sequer saída para o mar. E ela era o coração da antiga Iugoslávia.